bicho ignorante operando o sistema, aí se deu certo ou se não deu, a culpa é do bichinho que está atrás da máquina, entendeu? Que foi quem projetou. Tem licença anual, preço, suporte, que software que acompanha o scanner. Então a gente tem um monte de variáveis que a gente tem que pesar quando a gente vai fazer um tipo de investimento. E cada um tem uma necessidade, sabe onde aperta o calo. Né? O que pesa mais para você? Ah, eu sou um cara que eu quero usar o scanner para absolutamente tudo, eu quero uma velocidade de escaneamento maior. Ah, mas o scanner que faz isso ele é um pouco mais caro que os outros. Para mim vale a pena, porque 2 minutos por paciente, 4 minutos por paciente que eu economizar, para mim lá no fim do dia vai fazer uma baita de uma diferença. Beleza, então você tem um tipo de scanner. Eu passei por isso agora, nos últimos 15 dias. Vamos botar um mês, vai. Escolhendo qual scanner que a gente ia comprar. Como aqui no Instituto não é só ortodontia, estamos em todas as áreas. Estamos começando o curso de reabilitação agora. Então, implante, precisei estudar isso daí. Então, escanear metal é uma variável importante para mim. Pode não ser para alguns dentistas. Né? Então, metal foi uma coisa que eu comecei a ir atrás do scanner para falar, eu preciso que o scanner escaneie metal, porque a gente tem implantodontia aqui. Né? Então, essa foi uma variável que fez eu escolher o Prime Scanner. Você vai escanear paciente com um bracket e fio ortodôntico em boca, para você já poder planejar contenção. Você já pode fazer tranquilo, entendeu? Então, assim, tem N aplicações. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu pensei nesse processo de escolher um scanner. Que nem você falou agora, vou escanear um paciente com brackets. Né? A grande maioria dos scanners, não estou falando de Sirona, a grande maioria dos scanners, eles têm um software de comparação de um escaneamento com o outro. Como se você fizesse uma radiografia, panorâmica. Você vai controlar uma panorâmica 2 anuais ou 1 anual, você faz a comparação. Então você pode comparar escaneamentos. Tá? Eu não sei direito a Sirona, o software que faz isso. A Sirona qualquer. É o OraCheck. OraCheck, é isso. Tá? Então, é uma situação que é importante para nós, vou falar, na ortodontia. A gente está escaneando os pacientes durante o tratamento para a gente comparar o que está acontecendo, o que aconteceu hoje, o que aconteceu daqui 6 meses, o que aconteceu daqui 1 ano. Isso para a gente é muito importante. Porque se você faz uma fotografia, tá? Mesmo que esteja calibrada a máquina, que a gente pega muito no pé disso, ele não é real quanto o escaneamento, porque o escaneamento, ele é, pelo que eu saiba, 100% real no tamanho. A cópia é fidedigna. Mas Então, você fazer um escaneamento, isso é um processo que nós vamos implantar no Instituto, de escanear os pacientes, tá? Periodicamente. Então, não é simplesmente para mandar fazer uma prótese ou para fazer um aparelho. Não, não é só isso. Então, isso foi uma coisa que eu descobri agora nesse processo. Inclusive de desgaste dentário. Sim. Ele te dá o quanto o dente desgastou, se está com a bifração aumentou, se teve... Meu, é fantástico. A gente nunca teve uma ferramenta dessa. Agora tem. Né? Meu pai vai ficar maluco com isso, porque ele fala tanto de desgaste de borda incisal, fala, esse cara está comendo os dentes. Ele vai conseguir mostrar o quanto... Eu tenho certeza de quem vai ser o primeiro que vai sentar nessa máquina e começar a querer escanear. Tenho certeza, vai dar um baile na galera aí. Falando assim, não, daqui deixa que eu escaneio. Você duvida? Esse paciente que você está escaneando aí, tem metal. Mal para escanear. Olha o munhão universal para fazer uma prótese sob implante. Entendeu? Então, cara... Uma imagem dessa é uma foto.
para você mostrar para o paciente? Você exporta tudo isso, monta um relatório e entrega para o seu paciente no fim do tratamento. Valor agregado que você está colocando. Então, assim, tem N coisas que você pode fazer, dependendo do equipamento que você tem em mãos. Uma coisa que eu achei fantástico para a ortodontia é que você pega o escaneamento, você manda o escaneamento ser zocalado. Ele encaixa aqueles modelos recortados de ortodontia no escaneamento. Sim. Para você poder mostrar para você, isso aí é uma maravilha. Você faz a documentação toda. Voltando a falar do scanner, se todo scanner é igual ou não, lembra da acurácia que eu falei? É isso aqui, ó. A gente tem a veracidade, que é tentar chegar ao máximo de pontos o mais próximo possível do real, e uma coisa precisa. Precisa não necessariamente é veraz. Eu posso ser muito preciso, mas com os tiros todos dados no lugar errado, né? Mas com uma baita de uma precisão de botar tudo num lugar só. Então, a somatória desses dois termos seria a acurácia. Vários tiros no mesmo lugar e o lugar sendo o lugar certo, tá? O scanner, quando ele está fazendo o processo de escaneamento, ele faz isso. Ele dá vários tiros no mesmo lugar. A Bluecam trabalhava por fotos. Ela ia toque, 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 toque. Uma imagem absurda de boa. Só que numa velocidade bem menor, muito boa para fazer M-arco, segmento. Marcada inteira você escaneava com a sua Bluecam? Até podia fazer, mas penava. Você ficava ali um baita de um tempo para você conseguir. Hoje, a gente consegue fazer um escaneamento de arcado total em 35 segundos, 30 segundos, 34, 35. Então, é muito mais rápido. Só que a gente ainda corre o risco de ter distorção no nosso escaneamento se a gente não escanear com uma técnica correta. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. O scanner, ele é um componente digital. Ele precisa se localizar, ter tempo para isso e você dar recurso para ele conseguir se entender da melhor maneira. É igual você falar, tô com o melhor silicone de adição do mundo para fazer uma moldagem. Você pega lá o Express, que é caro por não sei o que da 3M, para não falar palavrão, que está gravando. Você pega aquela moldeira, põe na boca do seu paciente e fica assim, ó. Você vai ter uma moldagem fiel do jeito que tem que ser com o material de moldagem que você pegou? Mesma coisa se você não souber pilotar o seu scanner. Você pode colocar erros de malha dentro do seu escaneamento e você pode ter distorções, tá? Esse daqui é um artigo, tentando entrar nas fontes confiáveis. Esse daqui é um artigo que foi publicado lá no longínquo ano de 2018. Longínquo ano de 2018. O software da Sirona era o 4.4, na época desse artigo, onde eles simplesmente fizeram uma comparação de desvio, de discrepância, de dois escaneamentos com o mesmo scanner, com atualizações de software distintas, 4.4.0 e 4.4.4, atualização gratuita. E eles perceberam, olha no segunda linha, margem. Olha a diferença na definição de margem e a discrepância que a gente tem. 4 vezes, basicamente. Né? Então vocês percebem como o software influencia muito na qualidade do nosso escaneamento. Eu comprei, quando eu entrei, na Omnicam 1.0, que é a telinha azul. Sabe a telinha azul? Software 4.5, 4.6. Já era fantástico. Quando eu vi a mesma peça de mão, a mesma do meu, com outro software, eu falei, não é a mesma câmera. Tenho certeza que não é. Não, é sim. Aí eu fui ver, é a mesma câmera. O upgrade que deu é absurdo. E atualização por atualização, eles estão tirando mais coisa desse scanner ainda. Ah, mas tem a Prime Scan, que é a nova hoje. Essa daqui é a Omnicam. Tem a Prime Scan, que é a nova hoje. Essa daí está obsoleta. Não está, ela ainda vai dar muito caldo, porque atualização por atualização, ela ainda está evoluindo. Ela está indo de acordo com o software. Quem não estava acompanhando era o software, que não estava acompanhando mais a brincadeira. Tá? E esse é um artigo que eu gosto muito, quando eu falo de artigo sobre comparação de scanner, para não acreditarem só em mim, do longínquo ano de 2019, tá? Há muitos anos atrás esse artigo foi publicado, onde eu gosto muito dele porque ele vê a acurácia de arcos completos e parciais, tá? Fazendo os escaneamentos,
comparando todos os softwares mais modernos que tinham na época, era a última atualização de todos os softwares, então não tinha aquela coisa, um usou mais novo, outro usou mais antigo, todos com os melhores softwares, e o que eu gosto muito desse artigo, ele é um artigo que foi publicado com todos os scanners que a gente tinha no mercado na época, 2019, 2020, que ainda tem hoje. Tri-Shape, esses dois aqui, Tri-Shape modo insano e Tri-Shape o modo normal. Modo insano é tipo o modo rápido de escaneamento. Carestream 3600, que ainda tem no mercado, Medite 500, Aitero, Serec, o Serec telinha azul, Serec nesse novo software e a PrimeScan que tinha acabado de lançar o software 5.0.0, primeira versão de software, tá? Hoje a PrimeScan Sim. é essa aí. Essa Ela e foi lançada em 2019. 19, Tá. tá? E aí o software está no... Hoje está no 5.2.3. Basicamente um software por ano. Vamos fazer essa regrinha básica. Ih, o que estão me ligando aqui? Não quero falar com ninguém agora. Tá? Então, o que a gente tem? Não vou aqui ficar falando de tabelas, mas principalmente onde a gente tem arcos completos, por que a distorção é maior? Porque a gente está escaneando uma região em arco. E essa região em arco pode fazer o tridimensional se perder um pouco. Tá? Por isso que a arcada completa eu sempre uso como referência. A gente percebe que a PrimeScan ela tem uma melhoria quando ela é muito melhor quando a gente está falando de arcos completos, tanto na precisão quanto na veracidade daquela informação, comparado com todos os scanners. Esse primeiro scanner, que é o que tem a melhor resolução, é o melhor scanner do mundo de bancada e não é odontológico, é industrial. É aquela coisa assim, é o padrão ouro, né? Por que é padrão ouro? Porque todos os materiais que sempre foram lançados tinham que se comparar ao ouro para provar ser tão igual em boca, tá? Por isso que é o padrão ouro que a gente usa esse termo, né? Então, a PrimeScan, ela mostra isso. Quando a gente vem para segmentos parciais, olha que legal. Por exemplo, posterior, PrimeScan, Omnican, outros softwares acabam sendo muito parelhos. Por quê? A chance de você ter uma distorção num arquinho menor diminui. Então, você tem um escaneamento mais controlado, tá? Posso perguntar? Pode. Imagina. Não vou deixar, não. Você sabe que a distorção é uma coisa que você falou de manhã hoje, eu fiquei assim, cara, mas será que distorce mesmo? E agora que eu estou entendendo o que você está falando, que eu estou conseguindo processar isso na minha cabeça. Então, logicamente, se a minha linha de raciocínio está certa, o protocolo de escaneamento É extremamente ele importante. é extremamente importante para evitar distorções. E cada empresa tem uma maneira de você escanear diferente da outra de acordo com o scanner que eles têm. Cada empresa tem meio que um protocolo próprio de escaneamento. Ou seja, conhece a ferramenta que você tem, porque se você não conhecer, você vai pegar uma Ferrari e vai falar, yes, é hoje que eu ganho o Rally dos Sertões. Você não passa do primeiro buraco. Mas eu acho que, eu não sei, pelo que eu estou vendo, a maioria começa escaneando cruzado, total. Depende, por exemplo, a literatura Serec mostra o quê? Pega uma referência oclusal, depois eu vou mostrar, escaneia toda a palatina, volta por oclusal e incisal até o ponto de início, tomba para vestibular e vem até canino. Para, porque aqui eu vou ter que rodar o scanner para ir para a região posterior. Para. Se rodar, você vai botar erro e dobra em malha. Vamos falar assim. Volta aqui atrás e termina de escanear vestibular. É mais ou menos, a gente pode comparar com o protocolo de fotopolimerização. Estou comparando, estou viajando. Porque o protocolo de fotopolimerização, ele foi mudando com o tempo. Certo? Luz pulsada, Isso. rampa, tudo aquilo que hoje você olha e fala, meu Deus. Depois pro cruzado e assim por diante. Polimerização por pulso. É. Entendeu? Então, Ou seja, você
Polimeriza ou não polimeriza? Polimeriza ou não polimeriza? Polimeriza? Não, não serve para nada. Então, mas então uma coisa que a gente vai ter que estudar bem isso daí é o protocolo de escaneamento. Para evitar distorções, porque a gente não vai poder ter distorções. A Sim. ideia é essa. E quando você fala de escaneamento, está muito claro que quando você escaneia poucos dentes, a possibilidade de distorção são menores. Menor. E no meu caso, estou jogando lá na ortodontia, estou jogando lá na protocolo, em casos mais extensos de 3, 4 elementos, a gente não pode ter distorções. A gente vai ter que evitar ao máximo. Tá? Então, acho que essa é a linha de raciocínio. Sim. Agora é 2018? Oi? Esse trabalho é 2018? Esse é 2019. 19. Certo? Fluxos de trabalho. Então, entendemos um pouquinho da teoria, tentei trazer um pouquinho de fontes confiáveis, não sou eu, quem está falando é o papel, né? E a gente começa a entrar um pouquinho, beleza, estou entendendo, vamos ver os fluxos de trabalho, o que a gente tem que considerar? Quando a gente pensa num fluxo de trabalho digital, a gente tem que considerar algumas coisas. Atividade, afinidade ou a vontade de fazer trabalho protético. Todo mundo aqui gosta de ficar dando acabamento na bancada, menos você não pode falar. Você gosta, né? Fala assim, eu só estou fazendo o desenho, agora é outro terminando. Ah lá, ó. Tá vendo? Como não é todo mundo que tem afinidade e vontade de ficar dando acabamento. Então, assim, tem esse lado de você querer assumir essa etapa ou não. Espaço físico para equipamento, tudo bem que é pouco espaço, mas precisa. Tem gente que trabalha num ovo que não tem nem onde pôr. Pessoa qualificada para realizar o trabalho de bancada, você tem alguém? Pô, legal, vou botar alguém para me ajudar. Então, são pontos que a gente tem que considerar quando a gente vai optar por um fluxo de trabalho. E esse fluxo de trabalho, a gente pode falar dele chairside ou labside. O que é? Um laboratório parceiro ou a gente assumir o protagonismo e fazer tudo e não poder xingar o protético botando a culpa em alguém, porque fomos nós mesmos que fizemos, tá? Então, no fluxo labside, a gente é o responsável pela captura, envia para o laboratório, ele vai desenhar e ele vai ter o método de finalização dessa peça. Alguma vez vocês perguntaram para o seu protético qual é a pastilha de cerâmica, de porcelana que ele está usando? Meia culpa, eu nunca tinha perguntado até o teu sistema. Eu só falava assim, me manda cerâmica pura. O que ele me mandava, como que eu colava? Porque aí eu não estava cimentando. Tem o termo certo. Aí eu estava colando. Porque se eu não sabia o que ele estava me mandando, como que eu fazia o condicionamento ácido daquela minha peça para poder fazer a cimentação? Galerinha, eu fiz mestrado em prótese. Mesmo assim eu não perguntava. Olha que fantástico. Meia culpa. Meia culpa. E qual que vocês acham que é a realidade da odontologia brasileira? Podem se incluir. A gente está errado? Tá. Eu estava? Tava. Mas corrigi. Agora que vocês já sabem, corrijam e perguntem para o laboratório qual é a cerâmica que ele está te mandando para você ter um protocolo de cimentação adesiva eficiente. A gente vai usar uma coisa que não é MX, a gente já diz, ó, zero entre esse carro. Sim, perfeito, perfeito. Mas não é realidade, não. Não é a realidade. Essa semana aconteceu um fato. Quando sai do meu laboratório eu aviso também, mas... Essa semana aconteceu um fato engraçado. A gente fez um trabalho e esse trabalho voltou e a doutora ficou brava, falando que eu usei o Emprescad porque eu achei que eu ia facilitar a minha vida. Bom, Eu comprei o CAD-CAM para isso, para facilitar a minha vida. sim, Ela falou assim, não, você usou o EMS porque você quis facilitar a sua vida. sim. É a lógica da CAD-CAM, facilitar a minha vida. E ficou bom, fala pra ela, ficou bom. Entendeu? Então assim, cara, é difícil. Estamos de parabéns por lidarmos com dentistas. Não é assim? Agora eu vejo. Juro, cara, eu briguei tanto com o laboratório. Eu sempre fui muito chato. Hoje eu vejo que 70% das brigas que eu tive com o laboratório, a culpa era minha.
Não era dele.